Esse é o atestado de óbito antecipado do PT e do Lula. E quem assina esse atestado de óbito é o Michel Temer. E quem vem como supervisor assinando logo embaixo é o Jair Messias Bolsonaro. E vocês vão entender exatamente por que eu estou fazendo essa afirmativa. Mas já gostaria de introduzir que muitas matérias de mídias tradicionais e que são completamente isentas, contém ironia, elas reforçam dizendo que essa pesquisa demonstra uma hegemonia, um poder absoluto do Lula. Na minha humilde conclusão, essa não é a realidade. A realidade é o completo oposto e hoje o Lula é apenas um moribundo esperando a sua hora, porque a chance dele se tornar presidente em 2026, considerando a evolução do plano do Temer, que eu compartilhei no vídeo hoje mais cedo e no vídeo anterior, eu sugiro muito que você assista, está aparecendo um card aqui em cima e também coloquei na descrição. A evolução desse plano está indo por vento e polpa, e se você olhar a pesquisa agora, você vai perceber que cada vez isso vai se tornando mais real, e a estratégia que ele está tecendo juntamente com o Bolsonaro é muito mais forte do que se imagina. Dito isso, vamos começar. E se você é um cara que gosta de ficar sempre informado, com notícias verdadeiras e com base em dados, eu sugiro se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e me comenta aqui se você acha que o Lula vai ganhar ou não em 26, se você acha realmente que ele vai conseguir dar esse cavalo de pau e se tornar presidente novamente, porque eu acho que é o último mandato dele, sem dúvida nenhuma. Dito isso, vamos começar aqui. Essa aqui é a Pesquisa Paraná. E eu já gostaria de colocar um ponto de vista para vocês, que eu sei que tem muita gente que fala, a pesquisa não dá para confiar, a pesquisa é vendida. Sim, algumas pesquisas realmente são vendidas, mas outras pesquisas são apenas erros e premissas erradas na metodologia. E você pode pegar os dados que eles abrem, normalmente como essa pesquisa aqui abre, e você tem como adicionar as suas premissas. Ah, você acha que tem mais mulher no Brasil do que homem? Você vai lá e altera. Ah, eu acho que tem mais homem de 25 a 34 anos do que eles estão colocando. Você vai lá e altera, e aí você consegue tornar a pesquisa mais próximo do que você imagina que reflete a sociedade brasileira. E eles não fazem isso por mal, mas é porque a evolução da sociedade tomou uma velocidade muito maior do que era no passado. As redes sociais tornaram tudo muito mais dinâmico e as pesquisas não conseguiram se adaptar. A mais adaptada até agora, pelo que parece, é a Atlas, mas mesmo assim as outras estão correndo atrás, mas não alcançaram tal nível de excelência. Então a gente pode fazer essas correções para chegar em números mais próximos da realidade. Mas dito isso, eu gostaria de mostrar essa parte aqui antes de mostrar a conclusão, porque eu achei muito interessante. Primeiro, masculino e feminino, o Bolsonaro tem muito mais voto de homem do que o Lula. Feminino, o Lula tem um pouquinho mais de voto do que o Bolsonaro. Mas isso aqui é interessante. Quando o Bolsonaro se destaca em alguma dessas linhas, ele cria alguns pontos percentuais de diferença. E quando o Lula se destaca, ele cria pouquíssimos pontos. Dito isso, a gente olha também uma evolução da ignorância humana. Quanto menor a pessoa é ignorante, quanto menos ignorante aquela pessoa é, mais ela vota no Bolsonaro. E quanto mais ignorante ela é, mais ela vota no Lula. Eu vou te provar isso. De 16 a 24, você entende que as pessoas de 16 a 24 anos são mais ignorantes do que as pessoas mais velhas, porque as pessoas mais velhas tiveram mais tempo para adquirir cultura. Logo, a maior parte vota no Lula, mas também com uma diferença muito pequena, de apenas 1%. E por quê? Isso aqui, para mim, é efeito da rede social. 25 a 34, 41% vota no Jair Bolsonaro, enquanto apenas 29% no Lula. 35 a 44, a maioria também no Jair Bolsonaro, enquanto 28% no Lula. Um percentual relevante, pontos percentuais relevantes de diferença. 45 a 59, o mesmo processo. Mas a gente vê a situação se inverter com 60 anos ou mais. Por quê, Floriano? Porque esse cara de 60 anos ou mais, ele não tem acesso à rede social, ele não tem acesso a conhecimento, ele só vive com a mídia tradicional. E a mídia tradicional, como você bem sabe, ela é uma grande fábrica de alienação. E esse aqui é o resultado. Só que as novas pessoas que vão fazendo 60 anos a partir de hoje, eles já têm acesso, já têm uma intimidade muito maior com as redes sociais. Então isso aqui vai se reverter naturalmente. E outro ponto que reforça a minha tese, que as pessoas ignorantes votam no Lula, ensino fundamental, ou seja, quem foi até só o ensino fundamental,
43% vota no Lula, enquanto ensino médio, 28%, enquanto superior, 25%. Logo, a maioria das pessoas mais intelectualizadas e mais cultas votam no Bolsonaro. Ou seja, quanto mais o país evoluir em educação, mais a gente vai se livrar da esquerda e mais rápido vai ser esse processo. E outro ponto também é o número de católicos evangélicos. Enquanto a diferença de católico votando no Bolsonaro para o Lula é de mais ou menos 6%, evangélico do Bolsonaro para o Lula é mais de 30 pontos, ou melhor, 30 pontos percentuais, o que é um número muito exorbitante. E isso se reforça em várias faixas etárias. Ah, Floriano, eu discordei do resultado. Você pode alterar essas premissas utilizando essa base de dados aqui de cima e também tem outros dados que você pode utilizar para fazer essa manipulação, caso você queira ter um ponto de vista diferente. Dito isso, vamos agora entender o que está acontecendo e o que significa tudo isso e por que eu considero que essa pesquisa é o atestado de óbito. Primeiramente, eu tenho que lembrar para vocês que a direita está se mexendo naquele plano que eu falei para vocês no vídeo hoje mais cedo, sobre as 6 possibilidades que o Temer está construindo para caso o Bolsonaro se perpetue inelegível. E provavelmente essa vai ser a realidade, porque o STF está tremendo de medo do Bolsonaro ganhar de novo. Se ele ganhar de novo, ele vai ganhar com um apoio gigantesco, a máquina na mão, apoio popular, ou seja, ele consegue passar por cima de qualquer instituição. Logo, é muito difícil eles tornarem o Bolsonaro elegível. Então, o Temer, conjuntamente com o Bolsonaro, traçou 6 possibilidades. Essas 4 e mais 2 que você precisa ver o vídeo lá para saber quais são as outras 2. E também o link está aqui embaixo. Vamos analisar agora as conclusões dessa pesquisa e entender se realmente isso mostra que o Lula está invencível e vai ganhar 2026 ou a mídia está completamente errada e essa é apenas o atestado de óbito do atual presidente. Dito isso, vamos olhar aqui os cenários que eles traçaram. Primeiro, cenário com o Bolsonaro elegível e como candidato. Ele ganharia o primeiro turno com 38,5%. E a grande reflexão que você tem que ter agora é essa aqui, ó. O Lula está perdendo voto para o Bolsonaro, mas o Bolsonaro não perde voto para o Lula. Lula lidera em rejeição pelo eleitorado para 2026. O cara que votou contra o Bolsonaro na última eleição, e foi por isso que o PT ganhou, não foi porque o PT é melhor, mas é porque o Bolsonaro ele cometeu vários escorregões e erros, o que culminou em perda e aumento de rejeição. E agora o Lula está repetindo esse cenário, só que 2, 3 vezes pior, porque a economia está indo junto. Ou seja, além de todas as bobeiras e besteiras que ele está falando, a economia está uma porcaria e a galera não está tendo dinheiro para comprar comida. Isso faz com que esse brasileiro não queira o amor, e sim a comida e o resultado financeiro e a melhor qualidade de vida para ele e para sua família. Dito isso, você percebe que quando você tira o Bolsonaro do cenário, o Lula não cresce quase nada. E nesse cenário, a candidata mais forte de todas é a Michelle Bolsonaro, que teria 31,7% contra o Lula. E quando a gente vai para o segundo turno, aqui está o atestado de óbito do Lula. O Lula perde para o Bolsonaro, tem um empate técnico com a Michelle Bolsonaro, mas segundo a própria pesquisa, ela teria 45%, ou seja, ganharia. E quando vai para o Tarcísio, ele teria 43,4%, mas também é considerado empate por causa da margem de erro. Ou seja, em qualquer cenário, ele perde as eleições. E isso é muito claro e evidente, a história explica. Quando você faz a população ficar mais pobre e começa a passar fome, você perde voto. E também temos o que das redes sociais que estão educando as pessoas, e como eu mostrei no início do vídeo, as pessoas precisam da ignorância para votar no PT. Então, quanto mais a gente compartilhar informação, menos voto o PT tem. Então, se você quer ajudar a erradicar o PT do Brasil, compartilha vídeos como esse para conscientizar a população brasileira. E outro ponto muito relevante, se você gosta de ficar sempre informado, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo e comenta, essa pesquisa é o atestado de óbito do Lula ou realmente uma carta que mostra sua imortalidade na política brasileira? Um abraço e até o próximo vídeo.